Salve Maria! Hoje os arautos sem segredos não estão em São Paulo, nem na Serra da Cantareira. Imagina só onde que é. Tiveram que viajar 12 horas para chegar aqui. Sabe de que estamos? Em Brasília! Meu Deus, mostra aí, irmão, um pouquinho de Brasília. Agora todos devem estar se perguntando o que os arautos sem segredos foram fazer em Brasília. Só vou falar quando chegarmos lá dentro. Vamos lá. Vamos ver o que as irmãs estão fazendo durante essa quarentena em Brasília. Meu Deus, o que será? Vamos entrar aqui. Já dá para ouvir as vozes. Vamos lá. Estão bem animadas pelo jeito. Bernadette, vem, Bernadette. Olha só, vamos lá. Já estamos chegando, estão na preparação para... Olha só. Então, aqui é a preparação para histórias para crianças e adultos cheios de fé. Vejam só. Aqui tá a Verônica. Tá fazendo as pinturas, aquelas figurinhas que a gente assiste, né? Que alegra a história. É aqui, ó, com a Verônica. Verônica, conta um pouco aqui como Salve, é que Maria. são as figuras. Sim, salve Maria. É o seguinte, primeiramente a irmã manda pra nós, né, toda a história, a gente lê e vê qual seria a parte mais interessante que as crianças iriam gostar de ver, né? A gente imagina e vai desenhando. Primeiro a gente faz todo o esqueleto, né, do boneco, etc. E aí eu passo pra irmã Valentina, a colombiana, aqui, que ela nos ajuda bastante a ir pintando, etc. Aí vamos usando várias formas, né, para encantar as crianças. Então, o primeiro que nós fizemos em conjunto foi os bonecos de marionete. Pedimos para uma terciária nossa fazer, foi a dona Mayra que fez. Ela fez com todo empenho, com muita criatividade e saiu os bonequinhos dos 4 heróis. Muito interessante. E aí, para essa história, a irmã pediu para que nós fizéssemos pelo menos uma cena desenhada para colocar no vídeo. E esse foi o primeiro desenho que nós fizemos. E por que tem tanta luz, assim, brilha bastante? Que foi justamente a cena principal, que era uma casa iluminada da história. E para esse, nós usamos as tintas. E já ouviram dizer, né, que quem não tem cão caça com gato. Então, as tintas que usamos são as tintas de tecido, que são as únicas que temos na casa. Mas dá para usar, ó. Até que ficou interessante. Bom, enfim. Depois, o segundo desenho que nós fizemos foi da história do pai, do filho e do burro, que também já saiu da história para crianças. Que foi esse daqui. Aí, esse daqui, nós fizemos os mesmos personagens umas 5 vezes com várias fisionomias. E a irmã que coloca no computador, ela tirou foto, colocou no computador e ela vai mexendo como ela quer. Tá vendo? Então, esse aqui era o pai, o filho, nós fizemos 5 personagens com várias fisionomias. E aqui tá o burro. E para esse, nós usamos o lápis de cor. E agora o último que estamos fazendo, que vai sair agora na sexta-feira, né? Esse daqui, nós fizemos também os mesmos personagens várias vezes com várias fisionomias. Mas colocamos o pauzinho, né? Pra ficar mais interessante, ir mexendo pra lá e pra cá, pra ficar interessante pras crianças. Esse, a gente juntou a tinta e o lápis. E descobrimos que essa é a melhor forma de fazer, porque o lápis vai reforçando e dá pra ver todos os detalhes, fica muito bom. E assim, não somos só nós duas que fazemos, a gente vai pedindo ajuda pras irmãs. Então, por exemplo, a Juliana Damara, né, que todo mundo já conhece, que saiu nos Arautos Sem Segredo, nós pedimos a ela e ela já estreou a mesa luminosa, né, que ela ganhou, muito bom, fenomenal. Ela ganhou e estreou desenhando para nós numa das penúltimas histórias que fizemos, e ela fez, ficou muito bom. Vocês não vão acreditar mesmo, uma senhora muito bondosa, ela tinha isso em casa, acho que alguém da família trabalhava com isso, de design, etc. É uma caixa de luz, exatamente, ela acende e a pessoa não precisa fazer aqueles malabarismos todos pra... Na janela. Na janela. Nossa! Muito bom mesmo, assim. Ajudou bastante. Tenho usado e aproveito pra agradecer ela novamente. Falei com a filha dela, mas agradecemos novamente aqui pelo A colaboração para Arautos Sem Segredos. Sim, e também pedimos, por exemplo, a irmã Elizabeth, que mora no Canadá. A gente pediu pra ela desenhar, ela desenhou, mandou e também já usamos. Então a gente tem que se unindo e vai fazendo tudo para as crianças. Bom, seria isso.
Muito obrigada, Salve, Maria. Verônica. Agora nós vamos seria. continuar. Todos estão vendo aqui que não é tão fácil assim, exige muita imaginação e arte. Ai, Moça Cecília, aliás, gostaria de fazer um pedido. Será que, assim, gostaríamos de mais ideias, mais criatividade de como poderíamos fazer, mandando ideias pra gente ir melhorando, né, os modos de desenhar ou como fazer para apresentar para as crianças. Estamos de braços abertos para ideias novas, por favor. Agora nós estamos entrando no nosso estúdio. Veja só, tem que montar o cenário, a cortina que é verde, que depois todos vão receber explicação. Depois tem uma coisa muito importante, que é a luz. Nós sempre usamos a luz do sol, mas agora a gravação tá um pouco no entardecer e tem que rezar para dar certo, porque A gente tá com fé que vai sair, mano. tem que ter fé mesmo, porque com a sombra ali, se não der certo, amanhã pela manhã vai ter que ser tudo regravado. E aqui nós temos que combinar o movimento das figuras com a gravação, porque se não der certo, ninguém vai entender. E também aqui nós temos a Bernadette, que está passando um tempo conosco. O que a senhora está achando aqui, Bernadette, de Brasília? Salve Maria, nessa minha curta estadia aqui em Brasília, estou achando muito interessante o trabalho das irmãs que se dedicam dia e noite idealizando história para o bem das crianças. Temos também a irmã canadense, a irmã Kathleen. Salve Maria a todos. Eu estou aqui em Brasil há 15 anos, dedicando minha vida para as crianças e as famílias, para que todos possam crescer em devoção à Nossa Senhora e ao serviço da Santa Igreja. Depois de juntar todos os elementos que todos acabaram de ver, nós vamos ver o entrelace que ela faz com o público infantil dela. Chegamos. Então, irmã Rafaela, o que a senhora sente, o que a senhora pode transmitir para os arautos sem segredo, como contadora de histórias? Nossa, irmão, para nós é uma alegria poder fazer história para as crianças, porque elas são o futuro da nação. É uma sementinha que está sendo plantada no coração delas, essa árvore vai crescer e depois derramar seus frutos na sociedade. Por isso que no final de cada história, nós sempre colocamos uma moral, para formá-las nesses bons princípios. Então, vale a pena toda a dedicação para fazer bem para elas. Seria isso. Muito obrigada, irmã Rafaela. Agora nós vamos para a última parte do Arauto Sem Segredo para histórias para crianças e adultos cheios de fé. A última parte é a edição que é feita no computador. Vamos em frente. Aqui na sala está a irmã Ariane, ela que faz a edição das histórias. Vamos perguntar para ela como que é o trabalho feito aqui para as histórias para crianças e adultos cheios de fé. Salve Maria, irmã Ariane. Salve Maria! Salve Maria a todos! Que bom que chegaram! Então, aqui é uma das partes finais do vídeo para a história para crianças ou adultos cheios de fé. Então, o que acontece aqui é onde nós colocamos todas as gravações, todas as encenações, todos os desenhos, bonequinhos, animações, etc. Então, por exemplo, essa aqui é a história que irá sair na sexta-feira agora, próxima sexta-feira. Então, aqui, como podem ver, tem a linha do tempo, então o programa é dividido em várias etapas. Então, tem as músicas, os áudios, as filmagens, as narrações, né, que às vezes tem, e as animações. Então, o que acontece? Para sair uma gravação muito boa que dê para todos compreenderem, então nós fazemos a filmagem separada da voz da irmã que narra as histórias. E quando chega aqui, então eu tenho que fazer toda essa junção e juntar parte com parte bem certinho para também não acontecer da imagem sair adiantada e a voz atrasada. Então é todo um processo que tem para juntar os dois aqui ao mesmo tempo. Aí a segunda parte que tem é de nós colocarmos aqueles fantoches que viram lá embaixo, junto com a paisagem. Aqui que está o segredo. Lembra que lá embaixo a irmã falou que tinha uma cortina verde e que depois seria explicado? Então, é aqui. Não tem como, por exemplo, aqui eles estão num lugar que é um barco, que no caso deveria ter um rio, né? Então, aqui eu preciso colocar uma paisagem de fundo que seja de um rio.
E para que isso aconteça, eu tenho que gravar num fundo que não tenha a cor dos bonecos, que não sejam iguais, e que consiga sair assim que eu clique no programa. Estão vendo, né? Aí eu venho aqui no programa e faço a remoção da cor. Então eu vou lá, clico direitinho na cor que eu quero que saia, aí eu aperto e vai saindo. Só que eu tenho que tomar cuidado para não apertar demais e os bonequinhos começarem a sumir, né? Que daí fica meio esquisito todo mundo sumindo da cena. Aí fica assim. Alguma coisa? Aí eu consigo colocar um lago no fundo. Aqui pra frente. Olha, isso daqui é Arauto Sem Segredo mesmo, hein? Nem saiu essa história ainda e já tem gente que já tá assistindo. Aqui, por exemplo, é uma outra paisagem. Rachou-se e começou a afundar. Depois tem uma outra aqui. E assim por diante. Aí eu vou escolhendo e vou removendo o fundo e colocando a paisagem que eu quero. Essa daqui é uma história, mas, bom, teria muitas outras histórias que eu possa mostrar para os senhores também. Por exemplo, aquela do pai e do filho do burro, que a irmã mostrou os desenhos lá embaixo, ela precisava de uma animação, né? Então, aqui foi feito no PowerPoint para o boneco começar a aparecer. Por isso que eu pedi para ela fazer separado, para que tenha esses efeitos, para que deixe mais animadas as histórias, para que as crianças gostem. Bom, enfim, porque essa geração da imagem gosta muito de coisas interessantes, coisas que despertem, né? Que animem elas. Então, por exemplo, aqui, o burro foi animado. E o pai e o filho também. Bom, enfim, espero que tenham gostado de como é uma produção de uma história. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem, deixarem o seu like e assistam essa história que sairá na sexta-feira. Salve Maria!